Quais os tipos de containers mais comuns que tem circulando por aí? Por que tem alguns outros containers que a gente nem vê, ou talvez veja e não tenha a menor ideia que existem por aí e são mais caros e tudo mais? Vou dar mais ou menos uma explicação para vocês, os tipos de containers mais comuns e os mais difíceis de serem trabalhados. Tá interessado ou interessada? Então solta essa vinheta, acompanhe esse vídeo até o final que eu garanto para vocês que vocês vão entender mais ou menos o que eu quero explicar. Solta essa vinheta e acompanhe esse vídeo. Tô esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e nosso combustível para tocar mais aulas, beleza? Pessoal, estava numa discussão aqui com os meus assistentes e um deles chegou para mim e falou assim: Thiago, quais os containers mais comuns e os menos utilizados no mercado? Você consegue dar uma explicação para a gente? Eu falei: olha, legal, isso pode virar uma aula, tá bom? Então vamos lá. Lembra quando eu sempre falei para vocês sobre os containers, aula aqui em cima sobre eles? A gente tem os containers comuns, 20, 40, 40HC, o NOR, digamos assim, e os containers refrigerados. Esses são os containers mais comuns no mercado, que inclusive uma curiosidade muito interessante, tem mais container de 40HC, aquele estendido um pouquinho, do que container de 20. É bem normal, é bem comum a gente achar mais container de 40 do que container de 20. E um fator interessante, a diferença não é tanto de preço. Então, vamos colocar uma situação comum aqui. Vamos dizer que você, importador, vai trazer uma carga da China, sei lá, de Ningbo, por exemplo. Aí você vai pedir para o seu agente de carga, aula aqui em cima sobre ele, fazer uma cotação de um container de 20 e um container de 40HC. O container de 20 vai custar, é uma média, só para vocês entenderem, é só um exemplo. O container de 20 vai custar, sei lá, seus $6.000. O container de 40 não vai custar 12, ele vai custar 6.300, 6.400. A diferença é pouca. E um fator muito interessante, gente, o container de 40 ele é maior, obviamente, que o container de 20. O 40HC ele é um pouquinho mais tendido, tá? Mas não é o dobro, como a gente imagina que seja. Então, esses containers são comuns, 20, 40, 40HC. E aí eu entro no container NOR, que é, na grande verdade, um container refrigerado desligado, né? Ou seja, o que quer dizer? Ele é um container de 40, um pouquinho menor que a geladeira, digamos assim, em termos leigos, que vem desligado, tá? E o NOR ele é mais barato. Então, por exemplo, vamos colocar numa escala aqui. O 20 custa, sei lá, $7.000. O 40 custa 7.300. 40HC, 7.400. Estou colocando para vocês. O NOR, ele cai para 5.000. 5.300, 5.400. Então, o NOR ele é mais barato quando vem China para cá, tá bom? Daqui para lá, o preço é um pouquinho diferente, tá? Qual que é a jogada aqui? Lá na China, eles precisam de cargas refrigeradas, compradas em sei lá, carne, frango e etc., vindas do Brasil. Então é interessante fazer essa movimentação de containers para cá. Ele vem desligado, chega aqui, ele carrega com itens refrigerados e vai para a China. Então a jogada é essa, tá? O NOR é exatamente isso. Mas tá bom. Estou falando muito de containers de 20, 40, 40HC, NOR, etc. Tem um container que ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é o 45. Nossa, Thiago, eu nunca ouvi falar desse container. Pois é, o container de 45 pés não vem para o Brasil.
É muito normal, e se você entrar num site de uma MSC, de uma Hapag, etc., ele tem disponível container de 45, mas ele não entra no mercado brasileiro, por algumas questões que os mercados não ofertam esse tipo de container. E uma outra questão também muito interessante, a quantidade deles em movimentação é bem menor do que o de 40 e o de 20. Normal. Então, ele é, em tese, ele existe, mas ele é mais difícil. Tá? Então, aqui eu já coloquei o primeiro tipo de container que é um pouquinho mais chato e difícil e que não entra aqui no Brasil. Pode esquecer, não entra. Container de 45 pés, não entra. Tá? Aí eu vou para outros dois tipos de containers que são bem interessantes. Nós temos o flat rack, que é um container, em tese, ele é apenas a base e as partes levantadas aqui. Então vou pegar um container aqui só para vocês entenderem, ó. Vou pegar o meu Maersk aqui. Tá vendo esse container aqui? O flat rack nada mais é do que essas partes aqui e o chão dele. Então, ele não tem a parte de dentro, né? Aqui colocando a altura, ele não tem essa parte dos lados e ele não tem a parte de cima. Ele é muito utilizado para maquinários, para tratores, para guindastes, alguma coisa que esteja acima do limite do container. Então ele é mais caro, a cotação dele é muito mais cara e trabalhosa. Então o seu agente de carga, ele vai ter custos muito altos e, de fato, o container flat rack, que é esse que eu falo para vocês, sem as laterais e sem a parte de cima, ele é mais caro. E ele é pouco, aliás, ele é procurado, sim, mas ele tem pouca movimentação. Tá? Diferentemente do de 45, tem mais do que os de 45, que eu acabei de falar. Nós temos dois outros tipos de container que eu quero mencionar para vocês, eu quero mensurar para vocês, mas eles são de difícil tipo de trabalho. Primeiro deles, breakbulk. Sim, o container breakbulk é um container complicado para cargas pesadas, para cargas com altos volumes, digamos, de lado, por exemplo, e ele é caro. O container breakbulk, ele vem no porão do navio, lá embaixo de tudo, e ele é caro. É cobrado, inclusive, por peso e não por tonelagem. Muito mais caro. Se você chegar para o seu agente de carga e pedir uma cotação de um breakbulk, meu Deus, pode esquecer. E aí é para grandes volumes. Então, cargas de grandes volumes que ultrapassam os limites de container. Dos lados, eu digo, tá bom? E tem um container que eu tenho um pouco de receio de falar para vocês, que são os containers voltados para carga líquida, carga explosiva, carga corrosiva, as cargas DG, que antigamente eram chamados de carga imum. Sim, esses tipos de container, vou pegar aqui meu exemplo, tá vendo aqui o meu container? Ele é totalmente vazado, então eu não tenho essa parte aqui. E ele é um container voltado para itens explosivos, corrosivos, para líquidos, tá? Então é um container chatinho. Eu vou colocar inclusive aqui embaixo, né, que eu acabei de esquecer o nome dele, inclusive, para vocês verem que existe esse tipo de container, mas ele não é tão trabalhado. E o fato dele é que é o seguinte: quem disponibiliza este container, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você tem um fornecedor lá na China e você precisa trazer esse tipo de produto para cá. O fornecedor vai falar com o armador, aula aqui em cima sobre armadores, e o armador vai disponibilizar para ele, limpo, certinho, bonitinho, etc. O agente de carga do fornecedor, por exemplo, ele vai entrar em contato com você, ou você entra em contato com o agente de carga, e você apenas vai negociar o frete internacional. Este tipo de container não tem free time. Chega aqui, ele é
colocado para desembaraço e retorna o máximo possível de tempo. Eu esqueci o nome dele. Tô ficando velho, gente, mas de fato existe. Eu vou colocar inclusive aqui para vocês, tá? Mas é um fator muito interessante que todo tipo de carga tem lá suas movimentações. Então, nem sempre você pode falar, minha carga não tem movimentação. Um exemplo muito interessante, os carros. Carro vem em navio, ro-ro, ou dentro de container. Eu já vi carro dentro de container, mas é meio, eu acho desperdício você usar um container para colocar um carro, tá? Mas pode acontecer. Então assim, voltando, falando lá de trás, os mais comuns, 20, 40, 40 HC e o NOR, que nada mais é do que um container de 40 menor, tá? Um pouco menor, desligado, geladeira, etc. Lembrando, o NOR, na verdade, a definição dele é um container refrigerado, refri, tá? E o NOR, ele nada mais é do que o refrigerado desligado, ponto final. Aí nós temos o flat rack, que é aquele sem as laterais e sem a parte de cima. Nós temos o breakbook, que é aquele que tem grandes volumes. E eu tô tentando lembrar, eu vou lembrar, na edição vocês vão ver aqui o nome desse que é apenas a parte dos lados para carga, Jesus, para líquidos, carga dangerous, etc, etc. Antiga carga emo, fala aqui em cima sobre isso, tá bom? Então tem muito container. Estou falando dos marítimos. No aéreo tem outros tipos de container, que eu vou falar mais pra frente, que é bem bacana também, tá bom? Gente, tô esmiuçando tudo isso. Tem muitos outros tipos de container e é legal. E eu vou colocar inclusive na descrição aqui embaixo os tipos, tamanhos, etc. Bem bacana vocês entenderem tudo isso, tá bom? Pessoal, aula diferente, gosto de dar esse tipo de aula, mas antes disso, coloco aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu tô aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias sim. Canal Como é que Faz é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre. Para todo mundo trabalhar e seguir nessa área, que é bem bacana, tá bom? Mas aliás, gente, já deixaram o like? Aliás, já se inscreveram no canal? Então vamos lá. Se inscrevam no canal e tornem-se marinha de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0. Vocês vão ter acesso a quase 500 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo assistir e crescer e aprender conosco, sempre, tá bom? Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão, 5 e pouco da tarde ou qualquer horário, entra no Instagram, faz sua pergunta que eu mesmo vou e te ajudo, tira sua dúvida, mas também de graça. Mas aliás, gente, agora sim, já deixaram o like? Metralha esse like, faz o teu capitão feliz, faz esse vídeo ficar bem visto pelo YouTube e ele mesmo disseminar para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando aprender um pouquinho mais sobre agenciamento de carga e tipos de container. Veja esse vídeo e compartilhe para outras pessoas. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, por que não? Sugestão de aula. Estou aqui para ajudar vocês sempre e ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.